Olá pessoal, de volta com vocês aqui agora na nossa terceira fase, né? Parte 3 do nosso vídeo. E na parte 3 nós vamos fazer essa pecinha aqui, tá? Aqui eu só tenho uma. Vou iniciar com vocês, vai ser esse modelinho aqui, tá? E aí eu vou averiguar até o final do vídeo se nós vamos fazer duas ou três exatamente igual a essa, tá? Aqui, gente, olha, eu finalizei com 3 carreiras de ponto baixo, fechei aqui, olha, para não desmanchar e fiz aquele macete que eu ensinei, olha, 11 pontos, volta para trás, 3 voltinhas, é o suficiente pra gente prender o nosso tapete, tá? Então, bora lá, vamos lá pro passo a passo. Eu vou fazer um anelzinho mágico. Vou fechar ele, né, por precaução, por esse fio, é sempre bom. Vou trabalhar aqui uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, 7 correntes, pessoal, 7 correntes. Vem na primeira, fecha com baixíssimo. E nós vamos colocar aqui, gente, 16 pontos altos, tá? Eu vou subir 3 correntinhas e faço aqui dentro dessas correntinhas mais 15 pontos altos. Vai apertando, vai puxando um pouquinho, que dá certo para colocar os 16 pontos aqui, tá? E aqui eu trabalhei da seguinte forma, aqui eu comecei um novelo novo com o beijinho, né? E após o beijinho já entrou, olha, o marronzinho, que é essa cor aqui, que tá mais escurinha. Então, eu cortei ali, é com esse que eu estou dando continuidade, tá? Então, esse daqui vai ficar um pouquinho mais escuro, ok? Olha, tô finalizando aqui, já puxei os pontinhos, tô no ponto de número 14, 15 e 16, tá? Vou fechar na terceira correntinha com baixíssimo. Aqui nós vamos subir 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto e 2 de separação. Vou para o próximo ponto sem pular nenhum e vou fazer uma pipoquinha de 4 pontos altos. Vamos fechar a pipoca. Aperta um pouquinho, faz 2 correntes, vem no próximo pontinho e faz um ponto alto. 2 correntes, vamos para o próximo ponto e a gente vai repetir aqui mais uma pipoquinha de 4 pontos altos. Fecha sua pipoca. Dê um aperto, 2 correntinhas e no próximo ponto, um ponto alto. Então, a gente vai circular toda a volta do nosso trabalho dessa forma. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas e uma pipoca. E nós vamos ter 8 pontos altos e 8 pipoquinhas aqui, ok? Vamos continuar? Olha, eu fiquei aqui então, conforme eu falei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pipoquinhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Fiz a pipoca, as últimas 2 correntes,
E venho aqui, olha, conto uma, duas, na terceira correntinha eu fecho com ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou subir uma correntinha e já vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto da base, tá? Dentro do espaço, 2 pontos baixos. Aqui na cabecinha da pipoca ali, ó, um ponto baixo. Dentro do espaço, 2 pontos baixos. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Dentro do espaço, 2 pontos baixos. Em cima da pipoca, 2 baixos. E assim a gente vai percorrer toda a volta. Bora lá, pessoal, vamos finalizar a carreira? Então, aqui, gente, fiz os 2 últimos pontos baixos, né? Eu entro aqui, ó, de trás pra frente no primeiro ponto baixo, solta um pouco a alcinha aqui, olha, leva pra trás o seu fio, vem nesse ponto anterior, pega nessa alcinha de cima, ó, faz uma corrente. Deixa eu ver aqui se eu trabalhei na alça de trás. Não, a próxima carreira não é na alça de trás. Aqui a gente trabalha a alça, trabalha nas 2 alcinhas. Bom, eu fiz uma corrente, no próximo eu faço um baixo, 2, 3, e venho aqui, ó, em cima, no pontinho baixo, em cima da pipoca, 4 pontos baixos, tá? Aí eu laço 2, venho nesse ponto alto aqui atrás, puxo o meu fio, tiro 2 alças, alonga, aqui precisa alongar, tá? 2, alonga, laça 2, vem aqui no ponto da frente, tira 2 alças, alonga, tira 2, alonga, tira 3. Nós não vamos pular ponto nenhum, tá? Então, eu já entro aqui no próximo pontinho aqui atrás. E vou trabalhar aqui, olha, um ponto baixo, pegando nas 2 alças. 2, 3. E, gente, aqui eu vou fazer um aumento, e bem aqui, ó, nesse ponto baixo, referente a esse ponto alto aqui, tá? Então, no meinho, eu vou fazer um aumento. Então, eu tenho aqui 4 baixos, 5, 6 e 7, que o 7º ponto, ele cai bem em cima dessa pipoquinha, tá? Aí, eu laço 2, volto aqui atrás nesse ponto alto, vou puxar minha alcinha, alonga o fio, tira 2, alonga novamente, tira 2, alonga mais um pouquinho, tá? Segura os 2 na agulha, laça 2 e vem aqui do outro lado. Puxa sua alça, tira 2, tira 2. Olha, pessoal, finalizei a carreira aqui, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, aqui eu fechei com baixíssimo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em todos. Agora, a gente vai repetir aqui, subo uma correntinha, né? E vou trabalhando, deixa eu ver se agora eu peguei, sim, agora eu peguei pela... Gente, eu tô criando a minha peça, a minha versão do tapete rústico, tá? Então, esse modelinho aqui é meu, e eu fiz agora à noite, né? E não, às vezes passa da cabeça. Então, até aqui eu trabalhei nas 2 alças. A partir daqui, eu vou trabalhar... Ainda vou trabalhar mais uma nas 2 alças. Então, eu entro no próximo ponto, um baixo, no próximo um baixo, no próximo um baixo, em cima desse relevo aqui, um baixo,
Esse primeiro pontinho fica meio escondidinho, tá? A gente vai buscar ele e assim nós vamos percorrer toda a nossa carreira. Um ponto baixo para cada ponto de base, correto? Pegando nas duas alcinhas. Vamos dar continuidade, pessoal? Fechei a carreira aqui, fiz a primeira correntinha. Nós vamos agora abrir um relevinho. Eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos passar para o próximo ponto aqui, em ponto baixíssimo. Ponto baixo, perdão. Ponto baixo. Agora, eu laço uma vez, eu vou descer aqui, olha. Nós temos na carreira anterior 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pegar no pontinho aqui, ó. Coloca reta a sua agulha aqui na direção desse ponto relevo aqui embaixo, tá? Aí, você pega aqui, olha, uma ou duas alcinhas da carreira anterior, tira uma alça, faz um ponto alongado. Uma alça, duas alças e duas alças. Então, essa carreira começa aqui, nesse ponto baixo, e a gente fez aqui um ponto relevo, tá? Eu vou pular o pontinho de trás, vou no próximo. Aqui eu faço um ponto baixo. No segundo ponto, eu vou fazer um aumento. Bem em cima aqui, ó, onde nós fechamos esse relevo, tá? Então, eu já estou com 3, 4, 5. Eu vou laçar uma vez, vou vir bem no pontinho do meio aqui, olha, tá? Vou pegar duas alcinhas da carreira anterior, tiro uma alça, faço um ponto alongado. Tiro duas e tiro duas. Eu vou pular o pontinho de trás, venho no próximo, faço um baixo e no próximo um baixo. Aí, eu laço uma vez, volto nesse mesmo pontinho aqui, ó, nessas duas alcinhas, alonga, tira uma alcinha, alonga, tira duas, alonga, tira duas. Pula o pontinho de trás, vem no próximo, faz um baixo, 2. Aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós temos que ficar com a mesma quantia. Então, no caso aqui, eu já não faço aumento. Deixa eu ver, 3, faz sim. Olha, um aumento sim, no mesmo lugarzinho, ó. Em cima desse ponto aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2. O que que eu fiz aqui? Uma corrente, gente? Peraí. Tenho 2 pontos baixos, faço o terceiro e o quarto junto no mesmo ponto da base e mais um ponto baixo, fiquei com 5. Agora, eu laço, venho na carreira anterior, duas alcinhas aqui do meio, olha, bem do meinho, na direção desse ponto aqui, ó. Tira uma alça, tira duas e tira duas. Pula o pontinho de trás e vem no próximo e faz 2 pontos baixos. Então, no meinho desses dois relevos, fica só 2 pontinhos baixos, tá? Já vou abrir para vocês verem. Faz o ponto alongado, olha, vai alongando o seu pontinho, puxa um pouquinho para cima, olha, puxa mais um pouquinho, pro ponto não ficar tão repuxado, tá? Pula o pontinho de trás, vem no próximo e começa os baixos novamente. Então, gente, dentro aqui, olha, nós temos o pontinho relevo, fico com 2 baixos dentro de todos os motivos, tá? E aqui a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, fazendo um aumento em cima desse relevo, um aumento aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, e 2 dentro desses relevos pequenos. Olha, gente, voltando aqui com vocês, eu vou tirar o marcador que a gente iniciou bem nesse pontinho baixo aqui,
Aqui, olha, eu fiz, depois do trançadinho, 1, 2, 3, 4, 5, fiz o meu aumento. Agora, eu laço um e venho aqui na mesma alcinha que eu peguei esse ponto aqui, ó, tá? Pra fazer parzinho, porque a gente fez o trançadinho aqui só de um lado. Então, eu tiro uma alcinha, alongando, tiro duas, pulo o pontinho de trás e venho nesse outro aqui, faço um ponto baixo. Aí, eu fecho nesse outro ponto baixo aqui com ponto baixíssimo, tá? Então, olha, finalizamos a nossa carreira. Agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto alto no mesmo ponto da base aqui, ó. Tá? Aí, gente, eu vou pular esse relevo, eu vou trabalhar esse outro antes. Aliás, eu vou pular o relevo e o primeiro pontinho baixo, venho no próximo, faço um ponto alto, tá? E aqui eu laço duas e venho nesse relevo aqui, ó. E vou fazer meu ponto duplo até o final. Tiro dois, alongo, tiro dois e alongo, tiro dois. Aqui, gente, como nós pulamos o pontinho ali atrás, olha, a gente vem nesse próximo aqui, coloca um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Fiquei com 2 pontos aqui, olha. Agora, eu laço dois, venho no relevo, tiro duas alças, tiro duas e tiro duas. Vou entrar nesse ponto aqui, no primeiro dos dois, que tá no meio do Vzinho, vou trabalhar 2 pontos nele. 2 pontos altos normal, tá? No próximo também, 2 pontos altos. Laço do, aliás, vou vir aqui, vou trabalhar, vou pular esse relevo e o primeiro baixo, venho no próximo. Ele vai ficar deitado pra direita, agora eu vou colocar outro aqui, que vai entrar no lugar desse pontinho que a gente pulou. Então, eu laço dois, entro aqui, tiro duas alças, tiro duas e tiro duas. Venho no próximo ponto aqui, faço um alto. No próximo, um alto. Então, vocês estão vendo que a gente tá pulando o pontinho ali, né? Aqui, olha, eu vou pular esse, já laço dois, venho fazer o trançado. E daqui, eu já entro nesses 2 pontos aqui, olha. E vou colocar 2 pontos altos em cima de cada um. Fiz os 4 altos, vou pular o relevo e o primeiro baixo, vou no próximo, um ponto alto. E agora, eu volto a trabalhar o relevo aqui atrás. Bem simples. Olha, pessoal, assim a gente vai percorrer toda a nossa carreira, ok? Finalizei a carreira, olha. Agora aqui, gente, vamos subir 3 correntinhas. Vou vir nesse ponto aqui da frente, vou colocar um aumento, porque a gente precisa, tá? Então, vou colocar 2 pontos altos aqui, nesse próximo. No próximo, um alto.
Então, eu fiz 1, 2, 3 e 4, tá? Agora, eu vou pular o relevo e o primeiro e no segundo ponto alto, eu vou colocar um ponto aqui no meio, para que o nosso trabalho não repuxe, tá? Vou laçar 2, venho nesse relevo aqui. Tiro 2 alças, alongo, tiro 2, alonga, laça 2 e vem buscar o próximo ponto aqui, ó. Tira 2, tira 2, tira 3. Fechamos. Vou vir aqui no próximo ponto. Nesse primeiro já eu vou fazer um aumento, tá? Vou colocar 2 pontos aqui. Vocês podem fazer o aumento que precisarem aqui, tá? Nessa parte aqui, olha, que a gente tá fechando, né? Agora o motivo. Então, aqui, no outro eu fiz 3 aumentos, pessoal. Eu fiz um aumento no primeiro. Aqui, olha. Fiz um aumento no primeiro ponto, 1, 2, né? 3. Aí, no próximo aqui, eu faço um aumento novamente. Eu fiz 3 pela necessidade, senão o nosso trabalho, ele repuxa, tá? Fiz mais um aumento, um ponto separado. E nesse último aqui, também eu faço um aumento. Então, eu tenho 3 aumentos aqui, gente, olha, conforme a tensão do meu ponto, eu precisei fazer 3 aumentos, tá? Então, eu tenho 2 pontos juntos, um separado, 2 juntos, um separado e 2 juntos. Tem 1, 2, 3 aumentos. Eu vou pular esses 2 pontos, venho nesse outro ponto alto, faço um ponto alto, ele vai ficar deitadinho. Aí, eu laço 2, venho nesse relevo, faço meu ponto duplo, vai alongando seu ponto, alonga, fica com 2 na agulha, laça 2, vem no próximo. Tira 2 alças, alonga, 2, alonga, 3, tá? Já entro direto aqui já com o meu aumento, tá? São 2 pontos juntos. Um ponto separado. Aí, depois, 2 juntos, um separado e 2 juntos, conforme nós fizemos aqui nessa carreira, ok? Aí, unifica os próximos pontos. Assim, eu vou percorrer toda a minha carreira. Olha, pessoal, finalizei então, fechei as nossas estrelinhas, né? E a partir daqui, gente, nós vamos agora começar com ponto baixo. E esses pontos baixos dessa primeira carreira vai ser pegando nas 2 alças, tá? Aqui, gente, nós devemos fazer aumentos, tá? Você pode fazer o aumento que você desejar. Olha, eu tenho 3 pontos baixos, esse ponto ficou bem soltinho, não tinha percebido, mas depois ele junta. 1, 2, 3, 4. Em cima aqui desses 2 pontos relevo, eu vou fazer um aumento, tá? Eu vou colocar 2 pontos baixos. Aí, eu vou trabalhar um ponto baixo, 2, 3, vou precisar de mais aumento. Vou fazer mais um aumento aqui no meio, olha. Fiz 3 pontos, um aumento. Bom, vamos fazendo aumento conforme o ponto de cada um pede, tá? Se precisar, faz aumento, pode ser até antes desse ponto relevo, tá? O importante é a peça não repuxar e não embabadar. Olha, eu fiz aqui mais 3 pontos, eu já preciso de um aumento. Então, pessoal, vamos circular toda a carreira, ponto baixo para cada ponto de base, e você decide a hora de fazer aumento, deixando a sua peça retinha, tá? Você pode fazer entre um relevo e o outro, você pode fazer 2, pode fazer 3. Olha, eu fiz aumento em cima deste ponto, fiz mais 1, 2, 3, fiz mais um aumento,
1, 2, 3, mais um aumento, e é basicamente isso daí, olha. Fiz aumento aqui, agora 1, 2, 3, no quarto eu faço aumento novamente. Eu vou percorrer toda a volta dessa forma, tá? Então, sempre no quarto ponto, a gente faz um aumento do ponto baixo. Olha, eu tô finalizando a carreira aqui, então fiz por toda a volta do meu trabalho. Vocês veem que ficou perfeito, olha, ele tá tudo retinho, né? É que esse fio aqui é igual ao cordão de polipropileno, você amassa e ele fica, tá? Não é igual ao barbante, não. Mas olha, tá tudo retinho, perfeito. Bom, aqui nessa carreira, eu posso até entrar com ponto, vou no primeiro ponto baixo ali, fecho com ponto baixíssimo, porque agora nós vamos trabalhar na alcinha de trás, tá? Então, eu faço uma correntinha, já pego nesse primeiro pontinho aqui mesmo, na alcinha de trás, vou trabalhar um ponto baixo, dessa vez sem aumento, nessa carreira, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base, pegando, gente, só na alcinha de trás. Eu vou finalizar ela, ver se fica tudo retinho, perfeito, né? E aí, eu já volto com vocês, que é a finalização da nossa peça. Nós vamos fazer 3 carreiras agora, a partir dessa daqui, tá? Sem contar essa primeira. Tudo pegando na alcinha de trás. Então, se chegar aqui no primeiro ponto baixo, você sentir que a sua peça tá legal, você já pode dar sequência, são 3 carreiras de ponto baixo, pegando só na alcinha de trás, tá? Fiz aqui minha primeira carreira de ponto baixo, vou fechar aqui, ó, no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo, dou um pequeno aperto, faço uma correntinha e vou continuar da mesma forma, gente. Nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto baixo, pegando só na alcinha de trás, tá? Então, a gente vai agora nessa segunda carreira e depois a terceira, tá? E aí, vocês fazem aquilo que eu falei. Quando chegar no final, que eu mostrei no vídeo anterior, você termina a segunda, faz a terceira carreira, e quando você chegar no final, emenda aqui, e aí você faz aquilo que eu falei, tá? Olha, pega uns 5 dedos assim de fio, que dá 11 pontos, 1, 2, 3 passagens. Aí, você já pode cortar o seu fio aqui e queimar a pontinha, tá? E aí, eu já volto, eu vou finalizar essas 2 carreiras, eu já volto com a próxima peça. Vamos lá, pessoal. Então, finalizei aquela peça e agora nós vamos fazer essa daqui. Eu fiz 2 daquela outra média, né? Aqui eu tenho uma pronta, olha, que é um pouco menor, tá? Eu tenho emendinhas aqui, que acabou um novelo meu, e aí eu comecei pela mesma cor, né? Pra poder finalizar, porque se eu começo pelo meio do rolo, eu iria pegar aquele marrom bem escuro, e aí não ia ficar legal, tá? Então, vamos fazer essa parte aqui agora. Eu vou fazer um anelzinho mágico, como sempre, vou fechar ele. Faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas, tá? Fecho aqui na primeira com ponto baixíssimo. Aperta. Nós vamos subir aqui 3 correntinhas. Vou colocar mais 15 pontos altos aqui dentro, tá? Então, contando com as correntinhas, 16 pontos altos dentro dessas correntinhas. Tô finalizando aqui, pessoal. 15 pontos altos e 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfeito. Venho aqui, olha, na correntinha de cima do primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo, tá?
Bom, aqui eu vou subir 3 correntes, segunda carreira, vou fazer mais um ponto alto no mesmo ponto da base. E nós vamos trabalhar assim agora. Eu fiz 2 pontos altos. O terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto, na alcinha de trás. E um próximo no mesmo ponto, só que pegando ele em relevo. Então, eu fico ainda com 2 pontos aqui, tá? Olha. 2 pontos no mesmo da base, um ponto alto lá na alcinha de trás e um ponto alto no mesmo da base com em relevo. Agora, eu vou pro próximo pontinho e coloco 2 pontos altos no mesmo ponto da base. O terceiro ponto, eu vou pôr no próximo, aqui, olha, um ponto alto na alcinha de trás. E um ponto alto no mesmo ponto, só que pegando ele em relevo, tá? Vamos para o próximo ponto, coloco 2 pontos altos no mesmo ponto da base. No próximo, um ponto na alcinha de trás, um ponto alto normal, e um ponto alto no mesmo ponto, pegando aqui pela frente agora. E assim a gente vai percorrer nossa carreirinha, tá? Olha. Então, cada pontinho aqui tem 2 pontos, tá? Só que um deles é 2 pontos juntos. O segundo ponto é um ponto na alcinha de trás e um relevo aqui da frente. Então, a gente fica com o nosso aumento normal na peça. Olha, eu vou fechar a carreira, meu último ponto foi o ponto relevo, e eu fecho aqui na terceira correntinha desse ponto com ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou subir 3 correntes no primeiro ponto. No segundo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E nesse terceiro ponto, eu faço um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Vou laçar, vou entrar aqui nesse relevo e vou trabalhar um ponto alto relevo em cima de relevo. Vou pro próximo pontinho, trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último pontinho, terceiro aqui do lado esquerdo, 2 pontos altos. A gente tem que fazer o aumento agora, tá? Relevo em cima de relevo. E assim a gente vai finalizar nossa carreira, dessa forma. Um aumento sempre no terceiro pontinho aqui no finalzinho, antes do relevo. Bom, aqui, gente, meu último ponto foi o relevo novamente. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, fecho com baixíssimo. E agora, gente, eu vou passar para o ponto da frente, tá? Aí, eu vou subir 3 correntinhas. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou laçar 2, vou pular esse ponto aqui e venho no ponto relevo, tiro 2 e tiro 2 alcinhas. Agora, eu vou entrar nesse ponto aqui que eu não trabalhei e vou fazer um ponto alto nele, tá? A gente ainda precisa de aumento, por isso trabalhar ali também. Fiz o ponto alto aqui atrás do ponto, vou pular o relevo, venho no primeiro aqui e faço um ponto alto. Aí, eu laço 2, venho no relevo, deixa eu pegar a agulha diferente para me facilitar. Eu tiro 2 e tiro 2, tá? Então, eu fiquei aqui, olha, com o Vzinho, né?
ponto duplo à direita, 2 pontos altos e o ponto duplo. Aqui, eu já vou entrar nesse ponto aqui e vou fazer um aumento, tá? Já de cara, 2 pontos juntos e no próximo, um ponto separado. Então, aqui eu vou ficar com 3 pontos. Eu vou laçar 2, venho no relevo, faço meu ponto duplo até o final, tirando 2, 2 e 2. Vou laçar e vou entrar aqui atrás e trabalhar esse ponto aqui, ó, que a gente não trabalhou. Faço aqui um ponto alto. Depois do relevo, no próximo, um ponto alto. Laço 2, venho aqui no próximo relevo e faço o ponto duplo em relevo. Tira 2, tira 2 e tira 2. Tá ficando assim, gente, ó. Aí, a gente não pula ponto nenhum, tá? Vamos continuando aqui. Aqui eu faço o aumento, 2 pontos juntos, no mesmo da base. O próximo eu trabalho separadinho. E aí, eu já vou laçar 2 e vou entrar aqui, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar toda essa carreirinha aqui, ó. Olha, pessoal, finalizei a carreira aqui, olha, e aqui faltava um pontinho, né? Nós ficamos aqui, olha, 1, 2, 3 pontos altos, e dentro do Vzinho a gente tem 2. E aqui eu só tinha 2 porque iniciamos a carreira aqui. Então, eu faço mais um ponto alto aqui junto com o primeiro, pra juntar os 3 pontos, né? Pra ficar igual aos outros. Fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, aqui, pessoal, vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Olha, vamos fazer assim para ficar mais fácil aqui, porque aqui a gente vai juntar os pontos. Eu vou passar pro próximo pontinho, em ponto baixíssimo, na alcinha de trás. Pode passar por esse relevo na alcinha de trás e vamos entrar. Aqui nós temos 2 pontos. Eu vou entrar aqui, pegar as 2 alcinhas, é aqui que eu vou começar essa carreira, tá? Eu vou subir 3 correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto no mesmo ponto da base. No próximo ponto, eu também vou fazer um aumento, 2 pontos altos. Aqui, olha, fiz 4 pontos, né? 2 no primeiro, 2 no segundo. Aí, eu vou laçar e eu vou vir aqui nesse ponto aqui, ó, depois do relevo. Pulo aqui, aliás. Pulo o relevo e o primeiro, venho no pontinho do meio, faço um ponto alto que ele vai ficar deitadinho pra direita, tá? Exatamente. Agora, eu laço 2, venho no relevo, faço meu ponto duplo, tirando 2 e 2 alças. Segura 2 na agulha, laça 2, vem nesse próximo, tira 2 alças, tira 2 e tira 3. Fechamos. Vou entrar, ficou um pontinho aqui sem trabalhar, olha, tá? Bem aqui atrás. Eu vou laçar, vou fazer um ponto alto aqui. Então, a gente não pulou nem um pontinho até agora. Agora, eu vou para esses 2 pontos altos aqui, vou entrar no primeiro, faço 2 pontos altos no mesmo da base. Vou entrar no segundo, faço 2 pontos altos no mesmo da base. Pulo aqui o relevo e o próximo pontinho. Nesse do meio,
eu faço um ponto alto que vai ficar pendido para a direita, tá? Laço 2, venho no relevo, tiro 2 alças, alongando meu pontinho para não repuxar, tiro 2 alças, seguro 2 na agulha, laço 2, venho no próximo relevo, puxo meu fio, tiro 2, tiro 2 e tiro 3. Ficou um pontinho aqui sem trabalhar, eu vou laçar, vou entrar aqui, ó, nesse pontinho, olha aqui, ó. Faço um ponto alto e já passo para esses dois, onde a gente vai fazer o nosso aumento. 2 pontos altos no primeiro e 2 pontos altos no segundo. Então, pessoal, essa vai ser a sequência dessa carreira aqui, ó. Ô, Nina, você me assustou. Vamos lá, pessoal, vamos finalizar. Então, olha, meu último motivo, trancei aqui e ficou aquele pontinho lá sem trabalhar, olha. Aqui, como eu passei com ponto baixíssimo, ele fica meio que durinho, mas dá pra gente, olha, colocar a agulha ali, puxar o pontinho, né? E aqui nós temos 4, então, venho na terceira correntinha e fecho com baixíssimo, tá? Agora, nós vamos pra carreira, uma carreira de ponto baixo, faço uma correntinha, posso entrar, eu vou entrar no próximo pontinho, 1, 2, aqui mesmo, gente, vamos fazer um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas nessa primeira carreira. No próximo, eu faço o segundo baixo, aqui, o terceiro, e nesse próximo ponto, no quarto, eu vou colocar um aumento, tá? Então, olha, eu trabalhei 1, 2, 3, o ponto de 4 e 5 foi no mesmo da base. E eu vou continuar assim, olha, um ponto separado, 2, 3, e o quarto e o quinto eu coloco no mesmo pontinho da base. E assim a gente vai prosseguir, cada 3 pontos um aumento, 3 pontos um aumento. Bom, tô aqui finalizando a carreira, fiz o meu último ponto baixo, venho nesse primeiro ponto baixo aqui, entro com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, e nesse mesmo ponto, na alcinha de trás, eu vou começar uma carreira, que é a última carreira desse motivo, um ponto baixo para cada ponto de base, porque nós já fizemos aumentos, né, na volta toda. Então, aqui, olha, um encantozinho, né, de deixar aqui, olha, saliente essa alcinha, a gente vai trabalhar por toda a volta, um ponto baixo para cada ponto de base, correto? Pegando só na alcinha de trás. Olha, pessoal, finalizei a carreirinha de ponto baixo. Aqui, gente, eu só vou prender aqui no primeiro ponto baixo, com um baixíssimo, aperta, faz mais um baixíssimo, e aqui eu vou deixar um fio maior, tá? Porque talvez a gente precise prender 10 pontinhos de um lado aqui e 10 pontinhos do outro, porque esses círculos são menores. Então, eu tô deixando aqui um tanto aqui, tá? Maior de fio. Eu não vou medir aqui 11 pontos, voltar, vou deixar um tanto maior. Vou cortar o meu fio. Olha, vocês veem como ele desmancha fácil, gente. Muito fácil. Precisa queimar a pontinha agora, tá? Mas puxa o seu fio aqui, olha. Pra que não desmanche o seu trabalho. E pessoal, nós temos círculos menores para fazer. Alguns menores do que esse. Mas eu resolvi agora, porque conforme a gente vai montando, vai ficando alguns lugarzinhos, espaçozinhos, onde a gente precisa colocar círculo menor. O menor não vou gravar agora. Eu vou começar a montar. Você precisa de... Onde está minha agulha de tapeceiro?
Nós vamos precisar, vou ver aqui onde está a minha agulha de tapeceiro, pra gente começar a emendar, ver o formato que ele fica, né? Porque ao mesmo tempo que eu vou usar um círculo grande, eu já vou usar um médio, eu vou usar um pequeno, depois vai ter intervalozinhos, né? A gente vai liberando os círculos, um grande, um médio, um outro um pouquinho menor, e vai sobrar alguns espaçozinhos onde eu vou fazer mais ou menos uns 10 centímetros, tá? Esse daqui, pessoal, eu não medi mais os outros, né, pra vocês, me esqueci. Esse daqui ficou com... Bom, vamos pôr 22 centímetros aqui, tá? 22, né? O outro ficou um pouquinho maior. Eu fiz duas peças dessa daqui, então eu prefiro começar a emendar agora para ver o tamanho da peça que eu vou fazer para a gente poder finalizar o nosso lindo tapete rústico contemporâneo. Então, pega a sua agulha de tapeceiro. Eu vou liberar um pouquinho a mesa aqui, que eu preciso de espaço, e a gente já volta, já emendando algumas partes do tapete. Olha, meninas, falei que eu ia voltar para emendar, né? Então, nós fizemos 4 tamanhos. Esse daqui foi o primeiro, que nós fizemos 2 peças esse grandão, esse círculo grande. Esse outro, um pouco menor, nós fizemos 2 peças também. Esse outro aqui, um pouquinho menor, eu também fiz 2 peças. E fiz mais 2 desse daqui, tá? Ainda falta alguma coisa para fazer, porque nós temos círculos pequenos para encaixar em alguns espaços que ficam meio que estranhos. Então, agora eu vou começar a emendar, mas eu vou pegar essa parte maior de baixo, tá? E vou pegar essa terceira aqui, olha. Tem essa. Eu vou pegar essa daqui, ó. Essa. Pra eu prender nesse de baixo, que é o maior, tá? Aqui, gente, aqui eu já fiz o acabamento, tá? Fiz o acabamento aqui no meio. Ah, falta aqui, olha. Esqueci desse daqui, ó. Deixa eu cortar essa pontinha. Cadê meu maçarico? Prontinho, perfeito. Então, esse daqui não tem fio, pessoal, porque quando eu finalizei a peça aqui, sobrou isso daqui de fio, tá? Então, eu já, foi o que eu, aqui, o que eu queimei aqui agora, e eu vou usar o fio desse grande, pessoal, pra prender nesse outro aqui, tá? Então, essa peça grande, olha, eu desmanchei, vê bem? Eu coloquei o fio numa agulha de tapeceiro, só que aqui eu vou puxar a alcinha pra trás, olha. Entro aqui no primeiro ponto baixo, né? Levo a minha alcinha lá pra trás, tá? Aí, eu dou uma esticadinha aqui. Vou pegar essa agulha e vou passar dentro. Olha, e a gente estica, tá? Pra ficar bem apertadinho. Aqui, gente, olha, eu vou colocar... Você pode pegar ele em qualquer lugar, tá? Eu vou colocar emenda com emenda aqui, ó, pra ficar mais no centro. Então, eu tô saindo daqui, tá? E vou entrar, olha, após a emenda, eu vou entrar no próximo ponto aqui, olha. Agora, eu vou pegar, entrar de cima pra baixo, naquele motivo lá, e vou entrar de baixo pra cima no próximo pontinho aqui, olha. E assim eu vou trabalhando, olha. Passa de baixo pra cima, debaixo dos dois. Vem de cima pra baixo no próximo ponto. Vem no próximo.
sobe. Eu conversei com meus amigos, o Barranco e a Malane, né, a respeito dessa emenda aqui, que eu achei que essa daqui não ia ficar muito legal, mas eles me aconselharam realmente aprender dessa forma, tá? Então, eu pego, olha, o meu fio tá saindo aqui nesse ponto, eu vou pegar no próximo. É algo muito simples, né? É uma costura que praticamente todas as mulheres conhecem, os homens também. Desde criança a gente faz esse tipo de trabalho em roupas, né? E aqui, pessoal, lembra que eu falei pra vocês que a gente ia usar no máximo 11 pontos? Então, aqui, olha, eu já prendi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tô no 7º, né? Não pode prender muito, vou passar pelo 8º ponto, porque senão ele repuxa. Vou passar pelo 9º ponto, de número 9, porque são círculos, né? 9, vou passar pelo ponto de número 10, e foi realmente o que eu senti já de cara quando, olha aqui, fica perfeito, tá, pessoal? Perfeito. Então, são 11 pontinhos mesmo, pessoal. Olha aqui, ó, tô no ponto de número 10, vou passar o ponto de número 11. Aqui você precisa, peguei um fiozinho ali, olha. Aqui, gente, sobrou um pedaço de fio, olha, que foi do primeiro, né? O primeiro círculo que eu fiz. Então, eu só vou dar aqui, ó, vou voltar pra trás no ponto anterior, só pra dar um reforço aqui. E já vou aproveitar, e volto aqui no último ponto que eu fechei, olha. Aperta, tá? Agora, eu vou passando aqui à frente, olha, porque nós temos círculo para pregar aqui ainda. Então, eu vou aproveitar este fio, passa para o ponto da frente, para o próximo, e contando em média 11 pontos, tá? Então, eu passei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vou passar aqui 10 pontos, olha, passei 10 pontos, tá? Eu vou prender mais um círculo aqui, um círculo menor. Então, eu vou virar a minha peça, olha, a parte maior pra direita, tá? Que eu vou colocar outro círculo aqui agora, um círculo aquele, o menor de todos. Esse daqui, pessoal. Deixa eu pegar outra peça, que ela tá com fio menor, pra gente não perder. Ai, minha perna. Esse aqui, olha. Então, até agora eu prendi o grande, o menor foi o terceiro, da terceira aula, e esse daqui, da última, tá? Agora aqui, olha, eu vou deixar esse fio, tá? E vou prender o meu aqui, olha, tenho 3 círculos, né? E, gente, foi exatamente o que eu falei pra vocês, olha, porque a gente tem que prender aqui e prender aqui também, tá? Então, eu passei por 10 pontos aqui, eu vou vir pro número 11 e já vou pegar aqui, ó, do lado de cá, ó. Vou virar ele, deixa eu dobrar aqui, senão pega no meu tripé. Olha, prendi aqui, vê bem. Prendi ali, do mesmo jeitinho eu vou passar aqui, olha. Pro próximo ponto. E vou caminhando, até eu sentir que já deu a quantia exata, que é no máximo 11 pontos que a gente prende, senão ele repuxa, tá? E eu fiz besteira aqui, pera um pouquinho, pessoal. Olha, aqui é difícil de passar porque eu queimei, né? Vamos aproveitar o outro fio
a ponta, né? Olha aqui, ó. Vou colocar na posição certa, pessoal, para prender. Eu esqueci desse detalhe. Me perdoe de coração. É só para aproveitar o fio. Cadê meu fio aqui? Aqui, ó. Vê bem, pra gente aproveitar a ponta que nós deixamos, tá? Olha, aqui, eu vou soltar aqui, ó. É a dica, né, que a gente dá, olha aqui. Aqui tem uma ponta de fio, tá vendo? E eu preciso prender desse lado também, então, o que que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Eu vou medir mais ou menos. Vocês entenderam? Aqui, eu vou deixar coladinho que eu vou... Você pode até colocar um marcador, se você quiser. Olha, nesse primeiro ponto do fio e aqui no próximo, tá? Pra garantir de você não se perder aí, olha. E aqui eu vou começar a prender, porque eu aproveito esse fio aqui, gente, porque todas as peças nós deixamos, né, um pedacinho de fio. Agora eu vou ter que cortar novamente a pontinha para eu poder passar aqui na minha agulha de tapeceiro, que com ele queimado a gente não consegue. Agora sim, tá? Desculpa aí do transtorno, olha, coladinho aqui, olha. Aí eu já vou pegar nesse próximo ponto aqui, de baixo pra cima. Vou virar aqui pra me facilitar, vou passar pro próximo, da direita pra esquerda, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Aqui eu acredito que não vai precisar prender 10 pontos, vai ser menos. Olha, eu prendi um fiozinho, esse daqui é igual o cordão de polipropileno, tá, pessoal? Se você passar no meio do fio, ele desfia, viu? Tem que passar certinho aqui, olha. E aqui, pessoal, eu acho que mais um só. Olha, se eu prender mais alguns, ele vai começar a repuxar, ele vai ficar assim, tá? Não fica legal. Então, esse ladinho aqui, olha, quando você vai começar a prender a sua peça, foi 11 pontos, né? Que nós prendemos lá, aí eu caminhei mais um tanto aqui, até chegar, né? Você vai colocando os círculos, tá? Olha, vai colocando os círculos do lado, né? Aproveita, como eu expliquei agora, aproveita essa ponta. Aí, olha, eu já aproveitei o fio e aqui não dá para emendar mais, pessoal. Aqui foi, já passou. Eu vou só reforçar, ó, vou voltar um ponto atrás. Aqui eu prendi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, pessoal. Daqui, olha, eu vou passar aqui para baixo dessa peça para esconder o fiozinho, já fiz o reforço. E aqui agora a gente vai fazer nosso acabamento, né? Olha, eu vou passando com cuidado, vou descendo, eu nunca faço acabamento já de cara, eu não corto o fio e já faço, já queimo. Porque, pessoal, não adianta, você teima, faz esse tipo de coisa, já corta o fio e queima, só que a sua peça, ela desmancha, não adianta brigar. Eu não sei, eu vejo as pessoas fazendo bolsas e tantas coisas ali, que começa com, quando vai fazer o anel mágico, começa com um tantinho assim de fio. Pessoal, isso daqui desmancha, não adianta. Olha, eu já caminhei um tantinho bom, né? Só vou passar aqui pra parte, pra outra carreira aqui de baixo.
porque nessa parte eu sou perfeccionista e eu tenho muito medo que desmanche a peça na mão do cliente, tá? Olha, até aqui tá ótimo. Caminhamos, olha, um bom tanto. Vou cortar o meu fio, deixando 1 centímetro. Pega seu isqueirinho, eu tô com lança-chamas aqui, um mini lança-chamas, né? Ele é maravilhoso. Pronto, cola ali. Uma marquinha aqui fica mesmo, tá? No avesso. Isso é normal, gente, porque é melhor você ficar com uma pequena marquinha aqui, olha, do seu acabamento, do que ele desmanchar ali, né? Agora, a gente pode vir aqui, olha. Eu vou virar o lado que me facilita mais e já vou começar desse lado aqui, olha. Cadê minha agulha? Tá aqui, nesse resto de fio. Vou passar esse aqui dentro. Aqui tem que ser da agulha 10 para maior, tá? Senão você não consegue encaixar dentro da agulha certinho. E a que eu tenho realmente, a maior que eu tenho é essa daqui, ó. Vou cortar novamente. Vou segurar a pontinha ali com os dedos para poder encaixar na agulha, gente. Senão ele não encaixa, ele desmancha e ele não encaixa. Opa, eu vou brigar fora de vídeo. Pronto, gente, foi 1 minutinho, acredito, mas eu consegui. Porque vocês viram o que que acontece com essa pontinha? Ela vai abrindo e ela vai desmanchando mesmo. Por isso, você tem que queimar toda vez que você cortar, queima a pontinha para não ter problema futuro, tá? Agora, aqui eu vou tirar o marcador, né? Vou pegar esse fio aqui, olha, eu vou passar aqui por baixo novamente. Olha, de baixo para cima para esconder a pontinha ali, tá? Para trazer, olha, essa correntinha que eu fiz, para trazer ela bem para baixo. Eu vou tirar o marcador para facilitar. Olha, aqui nós vamos... Agora eu vou voltar pro ponto anterior, gente. E olha aqui, ó, tá? Como é que tá? Então, eu vou pegar aqui bem na direção correta. E da mesma forma eu vou prender, tá, pessoal? Olha, vai no segundo ponto, volta lá pra cima. Depois vem no próximo. Olha, peguei fiozinho novamente ali, ó, prendendo a agulha, tá vendo? E aqui também a gente não vai prender tantos pontos, né? É o suficiente aqui, ó, pra ele não ficar solto, tá? Olha, puxa, não aperta em excesso, vai ajeitando o seu trabalho. Aqui novamente, olha. E aqui, gente, eu acho que mais um pontinho só, viu? Olha. Então, aqui eu prendi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. É o suficiente. Se eu prender mais um, ele começa a subir aqui, ó. Então, o importante é isso, você deixar sua peça reta, tá? Só mais um aqui para eu voltar para trás, olha. Prendi mais um pontinho. Agora, eu vou voltar para ajudar aqui na finalização. E daqui, pessoal, pega no meio de outro pontinho e desce lá para baixo. E aqui você faz seu acabamento do jeito que eu fiz o meu ali, tá? Ó, se prender um fiozinho, ele já não anda, o acabamento já não anda mais, tá?
Eu vou prender só mais esse daqui com vocês. E aí, pessoal, eu vou colocar o marcador segurando da forma que eu vou colocar minhas peças aqui, tá? Você pode diferenciar a sua peça. Aumentando os círculos, tá? Eu vou passar um pouquinho mais à frente. Aquele medo, né, de que ele desmanche. Pronto, agora eu vou cortar. Deixar 1 centímetro. E, gente, não brinca com lança-chama, tá? Eu queimei aqui, olha, porque meu isqueiro acabou e eu fui pedir pro meu filho. Fui aqui na oficina na frente de casa, que ele trabalha. E falei, Anderson, você tem um isqueiro que o da mãe pifou agora, né? Não acende mais. E eu preciso queimar as pontinhas do tapete, fazer acabamento. E ele tem o isqueiro no carro, embora ele não fume, mas ele sempre carrega um isqueiro junto. Aí só tinha o lança-chamas, gente, olha. Ele é um mini lança-chamas, é muito bom, só que você não pode bobear, não é igual o isqueiro que você coloca aqui e deixa queimar, porque ele levanta bem a pontinha se estiver usando o lança-chama, tá? Não fique com o dedo aqui embaixo nos espaços, porque queima, levanta a sua pontinha e bate o lança-chama somente na pontinha, e é coisa rápida, olha. Não brinca com isso daqui, não. Eu queimei, tá? Nas próximas, tá vermelho aqui, olha. Eu não sei nas próximas gravações como vai estar, se vai fazer bolha ou não, porque ele me deu o lança-chama e eu fiz assim, gente, eu com aquele costume do isqueiro, entendeu? De você pôr a mão à frente e apertei e eu queimei aqui, olha. E tá ardendo, viu? Tá ardendo. Olha, então aqui vocês já entenderam a fórmula, como que a gente emenda, tá? Pra ficar uma emenda bonita, perfeita. E eu vou, esse daqui é do gato, desses dias que ele me atacou, vocês viram, né? Foi ao vivo e a cores. Olha, eu vou colocar ele no chão, vou colocando os círculos que eu tenho, nós temos ainda círculos menores para fazer, mas eu vou colocar o chão, eu vou prender com o marcador, o lugar que eu vou colocar e os tamanhos dos meus círculos, né? Que é uma referência para vocês, mas vocês podem aí, pessoal, fazer o seu círculo e monta do jeito que você quiser. Você pode fazer o seu tapete rústico redondo. Olha aqui, por exemplo, eu coloquei o maior aqui no meio, o círculo maior, coloquei um médio, né? Depois ainda tem um maior que esse. Coloquei esse, olha, você pode fazer o grande, fazer umas 3 ou 4 partes desse e desse daqui, você vai intercalando, tá? Um maior, um menor, maior, menor, você pode fazer ele redondo, mas eu vou fazer assim, na posição que eu coloquei a foto ilustrativa aí pra vocês. O meu vai ficar naquele estilo que é muito, muito rústico, beleza? Então, eu vou marcar tudo eles direitinho e para vocês terem uma noção de onde colocar o seu círculo e eu já volto com vocês para que a gente faça os círculos, os pequeninos, né? Para encaixar em algum cantinho aqui da nossa peça. Meninas, aqui, olha, eu prendi as 2 peças grandes, né? Os 2 círculos maiores é o que tá lá em cima, outro aqui no meio. Depois eu havia prendi um círculo pequeno, esse outro escuro aqui, olha. Prendi esse clarinho, isso daí foi junto com vocês, né? Até aqui, ó. Agora, eu fiz 2 círculos pequenos, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, olha. Com 2 carreirinhas, uma carreira de ponto alto, uma carreira que eu fiz um ponto trançadinho, uma carreira de ponto baixo, para preencher esse espaçozinho aí do meio, tá? Aí, sobrou ainda um espaçozinho, eu fiz uma carreira de ponto
fiz outro círculo com uma carreira de ponto baixo, ponto alto e ponto baixo. Ainda não prendi, vou prender para vocês verem, tá? Aqui, pessoal, olha, esse outro círculo aqui eu vou prender agora, ele aqui, olha, e vou prender esse outro aqui, olha. Então, vou prender agora os 2 círculos lá pequenos, né? Você pode fazer só ponto alto, tá? Só para fechar esse espaço que ficou maior aí no meio. É meu primeiro tapete desse modelo, né? Então, às vezes a gente se perde um pouquinho. Enfim, mas tudo certinho. Tá linda a peça, gente. Agora eu vou fazer... vou colocar aqui, olha, um círculo aqui. Vou colocar mais um círculo ali. Só que assim, círculos pequenos desse tipo aqui, tá? Olha, brinquedinho do meu neto. E aqui também, vou colocar um círculo pequeno e um pequeno, no máximo, gente, desse tamanho aqui, tá? Olha, opa, perdão. Esse tamanho aí desse clarinho, tá? Esse daqui, olha. Olha, esse daqui que nós fizemos 2 peças, né? Então, eu vou fazer mais porque agora eu vou finalizar a volta dele. Esses espaços aqui que tá grande, eu vou colocar mais 2 círculos desse pequeno, tá? Do lado. Aqui também eu vou colocar um aqui, outro ali, e vou colocar um aqui no final, tá? Então, pessoal, olha, o tapete tá lindo, deixa eu ver se eu consigo... Eu tô sem espaço aqui, na verdade. Olha, vou voltar aqui no 1, isso. Aqui, olha. Então, vou repetir esse círculo aqui que eu gravei com vocês, vou fazer mais 2. Vai sair um pouco escuro, um pouco claro, não tem problema. E a gente vai descer, então, com mais 2 círculos, igual a esse daqui. Vou fazer mais 2 para colocar aqui do lado, olha, tá? E mais um para colocar aqui no final. Então, eu vou fazer mais 5 pecinhas desse círculo pequeno aqui, ó, que nós temos a videoaula aí, tá? Para complementar, e vou prender essas 2 partes agora e aquelas 2 do meio. Aí, o nosso tapete fica pronto, ok? Então, eu vou fazer essas peças, vou prender e trago a foto dele para vocês pronto, ok? Final da parte 3.